Tá começando mais um pré-jogo aqui no Camisa 12. Já sabe que é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Camarada falou que tem um botão de hype aqui nos vídeos, procurei, eu sou velho pra caramba. Eu sou desses velhos que usa computador com CPU do lado, gente. Eu não sei nada desse de hype, mas se tiver, você clica aí. Eu não sei se tem não, eu só sei do curtir, do se inscrever, demorei a entender isso também. Enfim, pré-jogo, galera, eu tô tenso, tô ansioso. Esfregação de mão, acho que eu tô meio triste que eu não vou pro jogo. Tava falando com a minha esposa aqui da tristeza que eu fico por não ir nos jogos fora de casa, tem um lateral esporte, é arriscado. Eu acho que eu faria uma loucura de ir nesse jogo agora, se eu tivesse com ingresso. Como eu tô sem ingresso, eu vou me segurar aqui em BH. Mas se eu tivesse uma portinha de ingresso em algum lugar aí, com certeza eu ia embarcar aqui de última hora, porque quartas de Libertadores não é sempre que tem não, viu? Tô triste. Até a pandemia eu ia muito. Não gosto de falar essa palavra, que o YouTube derruba o vídeo. Até aquela Sul-Americana na Argentina contra o Colón eu fui, de lá pra cá eu desandei, cara. Eu fico muito triste. Viajar atrás do Galo é muito bom, como diz meu amigo, é isso que preenche o coração da gente que tá acostumado a vida toda assim. A gente fica uma rotina vazia. Mas bora falar então sobre algo que eu queria que esse vídeo começasse até com a vinheta do plantão da Globo, assim, sabe? Pra chocar. Porque eu acho que foram duas notícias tão ruins que merecia assim, um plantão na sua programação. Acho que a notificação vai te pegar desse jeito aí, tipo o plantão realmente. Otávio e Saravia fora do jogo no Maracanã. Bom, os dois, se estivessem fora de um jogo, acho que na Libertadores do ano passado, talvez você não ficasse tão preocupado assim. Tô mentindo? O Otávio nunca foi muito popular com a torcida até o retorno do Filipão. E o Saravia nunca foi popular com a torcida até a chegada do Gabriel Milito. Tô mentindo? Não, claro que tinha um ou outro que gostava dos dois. O Saravia bem menos. Mas o Otávio, cara, a popularidade dele na torcida era baixíssima. Se tivesse a urna eletrônica do Camisa 12 ali para você votar em alguém por ordem ali, o Otávio ficaria na rabeira até o retorno do Brasileirão do ano passado, com certeza. É um jogador que evoluiu demais e o Saravia, eu acho que sempre que o esquema do Milito funcionou, foi culpa do Saravia. Ele só não foi eu acho que só não tem como eleger ele o melhor em campo contra o São Paulo, porque tudo que teve de positivo lá na frente o Hulk produziu, cara. O Hulk segurou muito o time do São Paulo. Lá atrás eles viram que não dava para ir para frente todo mundo em busca do placar, porque todas as vezes que o Hulk pegou a bola na frente, ele gerou perigo, ele estava muito inspirado contra o São Paulo na Arena MRV, apesar de não ter feito gol. Mas fora isso, o Saravia anulou o craque Lucas por 180 minutos. Então, torcedor do Fluminense, se estiver assistindo isso aqui, cara, o Galo perdeu um jogador que está sendo essencial e muito importante, dos jogadores que são mais transpiração que inspiração, mas que estão sendo carregadores de pianos aqui no time do Galo. Então nós temos um desfalque importante na volância e na lateral direita também. E já que abriu aqui um parêntese sobre lateral direita, vou deixar uma pergunta para vocês. O que vocês acham de uma possível volta do Marcos Rocha? Você é a favor ou contra? Passou a idade, já está velho demais, a gente está resolvendo um problema com outro problema sobre lateral com idade mais avançada? Não, vale pela identificação. Não vale, porque com o Gemerson, que foi multicampeão, que também não foi tão boa a experiência do retorno dele, com o Bernard não voltou tão bem assim, então chega desse negócio de voltar. Não, vale sim, o Marcos Rocha é diferente demais. Comentem aqui embaixo, use e abuse da caixa de comentários o tempo todo. Quem está atualmente é o Mariano, que se tivesse a urna eletrônica do Camisa 12, 98% da torcida, ou talvez mais, votaria que a renovação de contrato do Mariano para 2024 não foi uma boa decisão. E não foi mesmo, gente, não precisava entender muito. A diretoria quis resolver os problemas do modo que ela vinha resolvendo nas últimas janelas, né? Por muito tempo eu falei aqui no Camisa 12, gente, nos últimos 7 meses o Galo não contratou ninguém. Eu falava, gente, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 vai lembrar. Quem assiste todo pós-jogo vai lembrar. Eu falava, nos últimos 12 meses o Galo só trouxe Palácios, Robert e Scarpa. Por um tempo ainda tinha o Batalha nessa lista. Depois foi passando o tempo, eu falava, gente, dos últimos 12 meses... Então o Galo não resolvia o problema sim,
Dispensava 3, não contratava ninguém, dispensava 2, não contratava ninguém, e foi renovando uma turma, e por isso o Mariano chega aqui, o Atlético chega nessa situação de, em setembro de 2024, precisar de um lateral direito, porque o seu lateral direito titular não está à disposição, e ele pensar no plano ABC, como a gente vai discutir nesse vídeo, mas não pensar no lateral direito reserva que está à disposição do treinador. Pelo menos eu acho que não vai o Mariano. E isso acho que um atestado de você errou, Atlético. Você, os donos do clube, o diretor, o treinador da época, o diretor de futebol da época, o Rodrigo Caetano, todo mundo, vocês erraram. Porque era bem óbvio que isso poderia acontecer pelos sinais que o Mariano já dava em 2023. Jogou demais em 2021. Jogava muita bola. Uma pena, o tempo chega para todo mundo. O tempo chegou para o Heva, para o Léo Silva, esses caras que a gente viu, a gente até foi arrastando assim, mas o tempo chega para quem também joga muita bola, como foi o caso do Mariano, extremamente inteligente, antecipação de bola e tal, mas o tempo chegou para ele. A gente tem percebido isso contra o Cuiabá, até contra o Bahia, sempre que tem oportunidade, descansado, você percebe que o tempo chegou para o Mariano. Por mais que tenha sido um grande jogador durante a carreira, né? Então, acho que é unanimidade que a renovação foi um erro. Qual a solução, então? Contra o São Lourenço, quem jogou por ali foi o Bruno Fux. E o Reale, camisa 8, não sei se é Martins, alguma coisa assim. O Reale, do São Lourenço, camisa 8, cabelinho de debilóide, deitou e rolou por aquele lado do campo. Deu uma trabalheira, uma canseira, o Fux estava sempre 1,5 segundos atrasado nos lances, e eu acho que não funcionou. Não funcionou porque você não teve o Saravia, por exemplo, nos últimos jogos, apesar de ter se dedicado muito à marcação, quando era necessário, aparecia aquela correria lá na frente, uma jogada mais de velocidade, de profundidade, de cruzamento, algo que, apesar de você ter o Fux tapando o Peneira, não é a mesma coisa. Seja ele ou o Lianco, você não vai ter alguém se aproximando quando o Scarpa dominar, alguém puxando um marcador para vir para cá, ou quando dominar, alguém com mais agilidade por ali, né? Enfim, não é o cara da posição. O Fux jogou também contra o Aliança, se eu não me engano, do Libertadores do Independência, um time que o Igor Gomes fez o gol. Um jogo nosso de Libertadores do Independência ano passado, que o Igor Gomes fez gol no segundo tempo. O Fux jogou nessa posição também. Dá para jogar? Dá, principalmente porque o Milito já gosta dessa situação, a saída com 3 ali, ok. Agora, perto do que a gente precisava, não é legal. Seja o Fux ou o Lianco, aliás, o Lianco na entrevista, ele deu uma alfinetadinha ali realmente no treinador, falando, cara, eu só tô entrando em bomba. Eu tô entrando contra o Cuiabá, contra o Fluminense, contra o Bahia, o dia que poupa todo mundo, placar elástico, uma hora ou outra, cara, eu vou ser cobrado como um reforço que não tá contribuindo em nada. Mas eu tô entrando no dia que o elenco não quer nada com a dureza, que não tem ninguém focado, que é o Cadu e o Igor Gomes perdendo a bola na frente toda hora. Então, o Lianco, ele deu essa alfinetadinha no último jogo. Como a gente tem outro problema lá na frente, no meio-campo, que é a outra posição que a gente vai falar, isso mexe diretamente em uma solução aqui na direita. Por quê? Nas eliminatórias da Copa do Mundo, e isso foi uma pergunta na coletiva para o Milito, depois que a gente voltou, se eu não me engano foi contra o São Paulo, acho que foi contra o São Paulo na Arena Mervê, um repórter perguntou, falou assim, Milito, o Alan Franco nas eliminatórias jogou pela direita. Gente, o mapa de calor dele, eu abri o SofaScore depois do jogo do Equador, o mapa de calor dele é de lateral direito realmente. O Alan Franco ficou ali o tempo todo, né? Foi contra o Brasil, né? Dura missão de marcar o Vini Júnior, e depois no jogo seguinte até deu uma assistência para o gol do Ener Valencia, então ficou de lateral direito. Poderia ser a melhor opção, poderia ter o Milito, porque eu senti o olho do Milito brilhando quando o repórter perguntou. Poderia ser uma solução. Mas, ele tem problema na volância também. Quando o São Paulo, o Otávio machuca, ele adianta o Batalha, volta o Batalha volante, que aliás foi o volante do time com a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro de 2023. Eu falei isso no pós-jogo anterior, fiquei na dúvida e não confirmei depois, um erro meu. E o Batalha volta às origens, né, no volante, ele coloca o Fux na zaga.
Só que o Batalha joga ao lado do Alan Franco no meio ali. Dá para puxar o Alan Franco no meio? Para isso a gente tem que consultar quem está de opção na volância. Antes disso, se o Alan Franco estivesse por ali, eu também acho que não seria um jogador que bateria, subiria toda hora na posição dele lá no meio campo. Aquela posição calcanhar de Aquiles, que eu gravei um vídeo sobre isso. O Milito deu liberdade para ele em alguns jogos, ele subiu muito, pisou muito na área, mas aqui na lateral direita eu acho que não aconteceria dele subir o tempo todo. Eu acho que ele ficaria mais, seguraria um pouco mais ali, até pelo estilo de jogo do Fluminense, né? O Fluminense tem jogadores abertos ali, tem um colombiano lá de 26 anos por esse lado aqui, tem o Arias do outro lado. Eu acho que o Alan Franco não subiria tanto. E qual é o problema de você trazer um Franco para a direita? É que você vai ter que pegar o volante reserva. E esse volante reserva, se tiver, vamos abrir a urna eletrônica do Camisa 12 aqui. Avalie até o momento como tem sido as atuações de Fausto Vera. Quero que você comente. Que já comentou sobre tudo que eu perguntei, comenta mais uma vez, meu filho, não paga. Tá aqui de graça para você. E se você estiver assistindo a televisão na sala da sua casa, pega o celular, abre o vídeo para você comentar no celular. Beleza? Fausto Vera. Esse é o problema, cara. O Fausto Vera, eu já deixei claro aqui que esperava o Milito indicando bons nomes no futebol sul-americano, principalmente no futebol argentino, nomes jovens. Eu acho que o Galo tem que investir em nomes que ele vai vender depois. Esse é basicamente o sentido, o perfil que eu imaginava para SAFs no Brasil, você trazer jogador que tem potencial de revenda depois. O Galo hoje tem pouco, Saravia não é, Alonso não é, Lianco não é, Batalha não é, o Arana tem mercado, Otávio não é, Batalha, Alan Franco, Vera, Scarpa, Hulk, um desse aqui, Igor Gomes não, Cadu não, enfim, o Palácio trabalhado por longo prazo. Então tem Paulinho e Arana, não sei, Rubens pode ser, o Rubens também tem, mas é pouco, cara, porque você tem que oxigenar, você compra, potencializa, vende mais caro, pega alguém com potencial, trabalha, eleva o valor, vende, entendeu? Para a engrenagem rodar. Clube endividado, clube sem dinheiro tem que fazer isso para brigar com a turma lá de cima que tem dinheiro para ficar comprando sem se preocupar com isso de vender. Apesar de Palmeiras e Flamengo fazer isso, os caras nem precisavam pelo dinheiro que arrecadam, mas ainda fazem vendendo jogadores, principalmente das categorias de base, algo que o Galo não consegue, né? Mas fechando os parênteses agora, voltando para a questão do Fausto Vera, o cara não agradou. Ele fez talvez 2 jogos medianos, um clássico que ele foi bem seguro no meio campo, dando combate, segurando principalmente ali o ímpeto do jogador do Cruzeiro. A nossa ideia foi anular primeiro o Matheus Pereira e o meio campo deu conta de fazer isso. O Cruzeiro não apareceu no jogo, teve só aquela bola na trave e mais nada durante o jogo inteiro. E teve um outro jogo também que eu falei, ó, o Vera pelo menos foi mediano, porque nos outros, galera, foi muito abaixo a atuação do Fausto Vera. E já que a gente está brincando com essa questão de 2013, 2024 o ano inteiro, e é bizarro, hoje eu acho que eu notei 114 ou 115 coincidências que chegou hoje, o Bayern de Munique ganhou um jogo por 9-2 hoje, e o outro jogo que ele ganhou por 9-2 foi em 2013, nos 2 jogos um atleta marcou 4 gols na partida, isso é bizarro. Assim, o cara do jogo aberto provocar o Atlético contra o São Paulo esse ano também, o treinador da seleção brasileira ser campeão da Copa do Brasil no ano anterior, a galera... Cara, o cara me mandou uma que é fantástica. O Ronaldinho Gaúcho e o Hulk, os craques do time, eles fizeram só um jogo no interior durante o Campeonato Mineiro e marcaram gols nesses jogos. América do Céu Flotone e Atlético esse ano. Teve um outro que me mandou camisa 26, era de um lateral direito, Carlos César e Saravia esse ano. Vocês estão malucos, vocês estão malucos e eu também tá todo mundo maluco que seja assim. Quem sabe a gente volta com 2-2 no Maracanã, igual nas quartas. 1-1 aqui, pênalti, tá barato. Não aguento não. Vou passar, tranquilo. Nem tudo se repete. Mas em 2013, tinha um cara que a gente contratou que chegou aqui. Ele foi apresentado dia 25 de março de 2011. Eu lembro que era aniversário do Galo. Tem umas datas que eu lembro bem que aconteceu, sim, essa eu lembro bem. Foi o Guilherme. O Guilherme entra contra o Nils
E eu acho que sai, entre ele e Alexandre, eu acho que sai Bernard e Tardelli. Eu posso ter enganado. E a torcida, sabe aquela sensação do tipo, porra, bicho, eu botava fé no Tardelli e no Bernard. No Guilherme, no Alexandre, pô, principalmente no Guilherme. O Guilherme tá sempre machucado, o Guilherme não produz nada de útil. E o Guilherme girou a chave ali, cara. Aliás, classificou a gente contra o Corinthians no jogo da volta, e aquele Galo e Cruzeiro, que o empate era do Cruzeiro, o Galo perdendo de 1-0, o Guilherme dá 2 passos pro Prato, que ele dá até uma no pezinho assim, só pra bater a bola no momento certo e o Prato tá fundo. Enfim, gostoso demais. Eu adoro, galera, ficar lembrando dessas coisas assim. O Guilherme, ele conseguiu um momento para girar a chave. Um momento que não tava legal para ele, de repente a chave virou, cara. E ele conseguiu emplacar. Hoje no Lateral Sport a gente mostrou o Jô. O Jô fez seus golzinhos em 2012, foi uma tragédia? Foi mediano. Fez seus golzinhos também e tal. Mas o Jô, vocês vão lembrar o Jô com o cabelão que chegou em 2012, a gente ficava pé da vida com o Jô desperdiçando um caminhão de gols. Pega os melhores momentos do Ronaldinho no Galo em 2012, você vai ver o tanto de vezes que ele deixa o Jô na cara e que ele desperdiça os gols. E é o cara que fez o gol do título do Galo na Libertadores. Quem sabe numa oportunidade dessa, mas isso é mais na esperança do que é palpável do que o que a gente está vendo. Um jogo desse você pode ter uma virada de chave para um cara como o Fausto Vera no Galo, como o Bernard que está precisando virar a chave. Acho que o Bernard também é um case desse, curioso, né? News ele sai e a gente fica triste, dessa vez é ele quem está embaixo. Quem sabe é um jogo para virar a chave de peças que podem entregar mais. Pode acontecer, a gente fica na esperança. E depois que essa turma gira a chave, emplaca, pega confiança, pega sequência, cara, eles passam a ser muito importantes. Eu vou voltar no começo do vídeo, Saravia e Otávio. Ninguém lamentaria a ausência deles até outro dia e agora a gente está lamentando muito. Eles conseguiram no momento encaixar e entender a ideia do treinador, a função que queria, e o negócio começou, como diria o Lucha quando estava treinando o Galo aqui, o pão começou a cair com a manteiga pra cima, cara. Porque o pão só estava caindo com a manteiga para baixo ali, né? Apesar do Lucha, a manteiga ter ficado para baixo aqui grande parte do tempo. Então é isso. O que eu faria contra o Fluminense? Eu repetiria a atitude do Morumbi, de 2 laterais na saída aqui. 2 laterais, assim, quem ficar pela direita também não faria saída de 3. Ficaria seguro. Contra o São Paulo aqui, a gente saiu um pouco mais, a gente conseguiu encaixar um pouco mais essa saída, a gente conseguiu incomodar um pouco mais. A presença do Hulk faz diferença, a gente descansou quem vinha numa sequência pesada, que é Arana, Alonso, Alan Franco e o Paulinho, que também fez o controle de carga no fim de semana. Eu acho que a perna da turma não vai estar pesada. O Hulk e o Batalha, que jogaram o tempo todo no fim de semana, eles não jogaram na data FIFA, né? O Hulk ainda foi poupado contra o Grêmio também. Então eu acho que cansaço não é problema. O que pega no time do Fluminense? Eu lembro que quando a gente foi enfrentar o Fluminense lá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, eu conversei com um jornalista do Rio e falou, cara, é o que o Brasil inteiro fala. O Fábio tem mais de 40 anos, o Felipe Melo tem 41, o Thiago Silva tem 39, joga bola demais. O Ganso tem 34, o Keno tem 35, o Cano tem 36, eu tô falando mais ou menos de cabeça aqui, galera. E o André saiu. O André, que era um bom jogador de seleção brasileira ali no meio campo, saiu. Mas eles continuam com peças perigosas. Essa turma experiente também joga bola, joga muita bola. O Felipe Melo vai irritar o Atlético tanto que for, vai ter uma disputa entre ele e o Hulk de quem incomoda mais o árbitro, que aliás esse árbitro Facuntel é o queridinho da Argentina, da AFA, é o cara que é o grande nome talvez da arbitragem argentina, talvez queira se impor ali, e o Hulk e o Felipe Melo vão incomodá-lo o tempo todo, né? Não é porque um time experiente que é um time sem qualidade, bola os caras têm. Só que no fim de semana o Fluminense, que não descansou, né? Eu acho que o Fluminense não descansou nessa última rodada. O Fluminense tem um Botafogo agora também no fim de semana.
O Fluminense ainda namora a zona de rebaixamento. Eu acho que não dá para ficar poupando em Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense deve ter essa sequência aí com esse time muito experiente. O Atlético precisa lembrar que é um jogo de 180 minutos. Então por isso eu teria uma atitude mais responsável no Maracanã para trazer um resultado importante aqui para a Arena MRV. Eu fiz uma pesquisa dos jogos do Galo fora de casa. Dos últimos 21 jogos, o Galo só perdeu 2. Dos últimos 21 jogos fora de casa. Foi Atlético Paranaense mais um. Não estou me recordando agora qual foi o outro. O Galo ganhou 8 e o Galo empatou 11. Vocês acham o empate fora de casa um bom resultado? Comenta aqui. Fluminense no Maracanã, quartas de final da Libertadores. Eu acho o empate um resultado interessante, talvez para trazer para a Arena MRV. Pode envelhecer mal? Pode, obviamente, isso é futebol. O Fluminense ganhou do Galo aqui no Mineirão. Historicamente, o Galo tem um bom desempenho com o Fluminense, mas o Galo eu iria muito responsável. Do outro lado, tem um treinador que também pode ter essa atitude de ser muito responsável. O Mano ganhou a Copa do Brasil aqui assim no Cruzeiro, sem vergonha nenhuma de levar o jogo para as penalidades. O Fábio se destacou nos pênaltis, o Cruzeiro foi passando, eu acho que contra Santos, Flamengo. Foram uns 2 jogos de mata-mata assim, que ele passou assim, podendo ser superior em relação ao adversário, mas fazendo questão de segurar, de não arriscar de jeito nenhum. O Mano Menezes tem essa característica, né? Ele começou quando entrou no Fluminense, principalmente depois da entrada do Thiago Silva, de ir ganhando o jogo de 1-0, 1-0, 1-0, sem sofrer gol, sem se preocupar com goleada, de ser um cara que só faz o resultado e não, se tiver que se segurar, não vai ter vergonha de fazer isso. Não é o Galo do Mineirão, não é o Galo que tropeçou contra o Fluminense no Maracanã, é um Galo com a cabeça, o foco diferente, claro que com outros problemas, mas com um time em campo também muito diferente. Eu tô muito ansioso, cara. Diz aí, como tá seu sentimento? Comenta aqui. E quando você acabar de assistir esse vídeo, você vai no comentário que tá fixado, vai acessar a KTO, porque já tá no ar o show de odão da KTO, o show de odds. Você pode montar o seu placar. Diz pra mim qual será a sua aposta lá na KTO. KTO.com, quando você fizer o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12 com 1 e 2 no final. O link tá aqui para você se divertir. E depois, se quiser me mandar o print ou nas redes sociais do Camisa 12, no Instagram do Camisa 12 é até melhor. O Jardel vê tudo lá no Instagram do Camisa 12, é melhor. Beleza? Beijo no coração. Comenta aqui qual é o placar que você acha que fica Galo e Fluminense. Pra cima deles, Galo. Tamo junto.